Olá, boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, mais uma vez, mais um dia de nossas reuniões, né? Estamos dando continuidade ao ciclo de palestras, né? Do livro de Urântia. Somos o grupo Saber e Conhecer. E agora a gente está entrando em outros temas, né? Vimos a vida de Jesus até o vídeo anterior. E agora a gente vai começar a pesquisar outras histórias, né? E ao longo do ano a gente vai dando continuidade a esses estudos espirituais. Vamos a uma oração de iniciação não, para iniciar nosso ciclo de palestras. Vamos lá, é tia Solange? Isso, vamos lá. Então vamos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir humildemente aos nossos mentores e espíritos de luz que estejam conosco. Vamos iniciar com a oração de Cáritas, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Assim seja, amém. Assim é. Então, dando continuidade aqui à palestra, só queria ressaltar, né, a gente escolheu um tema que é vida após a morte. E lembrando que essa semana o nosso querido irmão Divaldo Franco desencarnou, mas que ele possa nos ajudar aonde quer que esteja, estar conosco também, Também. sempre nos ensinando. Amém. Vamos Amém. dar seguimento aqui à nossa palestra. Amém. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter a nossa 10ª palestra, que é a vida após a morte, que é o caminho ascensional do ser humano. Como sempre, é importante a gente começar com a advertência. Por melhor que nós façamos uma apresentação, por mais que a gente pesquise, isso é até uma frustração que eu acabo tendo, toda vez que eu olho o livro eu falo, nossa, faltou assunto. Porque a coisa é muito completa e, óbvio, a gente não consegue cobrir o assunto da forma como um leitor do livro faria. Então, é assim, o que nós fazemos aqui, as nossas apresentações, elas representam o melhor de cada um em expressar aquele ensinamento e tentar passar para todos vocês. Hoje é a nossa 10ª palestra e quando a gente fala a vida após a morte, talvez esse seja o assunto mais polêmico do livro de Urântia. Em todos os fóruns que tem no Facebook, quando se escreve a palavra reencarnação, é um problema, porque desperta paixões, desperta a crença de cada pessoa. E teve um dos posts, há um mês atrás mais ou menos, com uma discussão sobre a reencarnação, com mais de 300 opiniões, e opiniões acaloradas.
E o que é muito curioso é que se existe ou não a reencarnação é uma questão de crença. Nós não temos como provar que existe, como nós não temos como provar que não existe. A gente só vai saber depois que você passar pelo processo da morte. E quando a gente discute crenças, é difícil, porque o que eu acredito em relação àquilo que você acredita. Então é uma situação bastante delicada essa discussão da crença. Eu vejo assim, na minha opinião, é uma questão de você ter um pouco a mente aberta e estar preparado para outras coisas, ver outros pontos de vista, e isso que eu acho importante. Esse conceito da reencarnação demorou muito para ser aceito pela humanidade. No passado ele não era assim totalmente aceito, e hoje é uma coisa que todo mundo já tem conversado, e quando você fala que não é bem assim, que existe um caminho ascensional, as pessoas já reagem imediatamente. Isso não pode ser sério. Por que não pode ser sério? Por que eu não posso ver um ponto de vista que evolua os ensinamentos que estão na humanidade? Então, a palestra de hoje realmente é interessante, porque é aquela questão de despertar paixões nas pessoas, de despertar um certo pé atrás, muitas vezes com o livro, porque a pessoa fala, se o livro fala isso, então não vou ler, quer dizer, como se todo o resto não tivesse valor, apenas por uma pequena questão. E tudo é uma questão de ponto de vista, porque se o livro tem um certo posicionamento, o que ele faz é realmente mostrar o caminho ascensional do ser humano. E quando a gente terminar, vocês vão ver que esse caminho não é pequeno, e que esse caminho é absolutamente coerente. Agora eu volto àquela questão, eu tenho como provar isso? Não. Fez sentido? Fez. Mas é uma coisa que o importante é transmitir, pelo menos é um outro ponto de vista que as pessoas possam aprender. A morte em si, o estudo da morte é uma coisa que eu sempre gostei, desde que eu me lembro de adolescente, e depois um pouquinho mais eu fiz eubiose, e uma das primeiras palestras que eu falei sobre a morte foi exatamente por causa da eubiose. Eu adorava estudar. Nossa, o que é isso? O que acontece com os corpos depois que você morre? Como é que você volta para cá? Então, a morte, eu não sei porquê, mas sempre me chamou a atenção. E uns anos atrás, há pouco tempo atrás, eu estava inclusive no processo de leitura do livro de Urântia, eu tive a oportunidade de fazer um curso de tanatologia. Para quem não sabe, tanatologia é relativa ao deus Thanatos, que é o deus da morte. E lá neste curso, que é um curso de pós-graduação, então eu sou pós-graduado em morte, essa é uma coisa super curiosa, mas é verdade. Eu estou vivo, mas sou pós-graduado em morte. Nós estudamos a tanatologia sobre o aspecto científico, principalmente o aspecto médico, onde você vê assim, o que acontece com os pacientes terminais, principalmente crianças que têm doenças graves, que têm AIDS, com aquela pessoa que sabe que tem câncer e tem mais tanto tempo de vida. Bacana você estudar, como é que você trata isso? Como é que a pessoa se sente, de repente, ao perceber a sua própria finitude? Depois nós vimos no aspecto religioso, e para mim foi a coisa mais incrível, foi onde eu tive o maior insight, eu vou falar para vocês por quê, onde nós tivemos a oportunidade de ter os representantes de todas as religiões falando para a gente do pré-vida e do pós-morte. Bárbaro, porque em vez de estudar, a cada aula a gente tinha um representante e eu consegui formar um quadro completo das crenças do mundo. E isso me libertou. Porque quando eu me recordo, o Rabino estava falando, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, tudo é crença. É tudo crença. E é como se as religiões do mundo caíssem para mim. É como se eu me liberasse de todas essas crenças. Foi um insight muito grande, muito bonito, aquilo me marcou profundamente. Depois nós estudamos no aspecto filosófico, que é como os pensadores veem a morte, o que se tem desde o passado em relação à morte. Do aspecto legal, o que significa morrer legalmente? Como é que a nossa parte jurídica, como é que as nossas leis encaram o que é a morte? E por último a gente estudou o lado artístico. Como é que o mundo retrata a vida nessa questão artística, artisticamente, retrata a morte em termos artísticos. Então foi um curso de mais de um ano, onde você se deparava com a finitude o tempo inteiro,
com a reação das pessoas em relação à finitude e o quão profundo que é você estudar a finitude, a morte, e você saber que você não tem uma vida eterna aqui na Terra. Eu posso dizer assim, que todas as pessoas do grupo passaram por profundas transformações nesse estudo da morte, porque é uma coisa que não tem como você não se transformar, você não dá para explicar. O que aconteceu durante o curso é uma coisa inexplicável, mas todo mundo entrou de um jeito e saiu de um jeito completamente diferente devido à profundidade desse estudo. E o que se viu nesse estudo, o que significa? O que se viu nisso? É que tanto a vida como a pré-vida corresponde a um mistério, como a morte, o pós-morte corresponde a um mistério. E nós temos hoje aqui uma linha do meio, que são as experiências de quase morte, que tem grandes estudos feitos no mundo. O pessoal vê o túnel, vem alguns cientistas falam que aquele túnel é uma questão da mente, vem outros falam, mas eu encontrei Jesus, eu encontrei Deus, e a vida da pessoa se transforma totalmente. Mas, querendo ou não, se a gente for olhar de um aspecto científico, uma experiência quase morte não é a morte. Então não significa que a pessoa morreu. Ela pode ter sido dada como morta, mas ela voltou. Ela não passou pelo processo do pós-morte total. Então tem algumas nuances aí que devem ser vistas. E na parte das religiões e filosofias foi o mais bacana, como eu comentei com vocês, foi um representante de todas essas religiões comentarem com a gente sobre como eles encaravam o pós-morte. O que acontece com as pessoas tão logo elas morram? E aí foi que eu percebi claramente, porque até então às vezes você não se toca disso, né? Você está tão acostumado a ouvir falar, que tudo são crenças e que todas as religiões te impõem comportamentos. Da onde se tirou esses comportamentos? Por que eu tenho que ter esses comportamentos que as religiões me falam? Entendo, porque é uma crença, no fundo você acredita aquilo, você dá um valor àquilo lá e começa a seguir daquela forma. Tem um valor isso para a humanidade? Tem, porque eu acredito que graças às religiões, apesar de todos os problemas que num certo sentido ela causam, ela representa um freio para o homem e representa também uma forma do homem buscar a Deus, de começar a entender o que é essa busca de Deus, essa elevação superior que ele tem que ter. E todas as religiões, praticamente, quando elas comentam do pós-morte, elas falam assim, você ao morrer, você vai para locais. Quer seja o céu ou o inferno, quer seja o depósito de almas, como o judaísmo fala, quer seja para a consciência original ou para o nada, como as tradições afro-brasileiras comentam, eles dizem assim, que você ao morrer, você vai para o nada, mas que você vive na memória dos seus descendentes. E vive na lembrança dos outros. E há uma parte dessas religiões, dessas filosofias, que falam que pode ter a ressurreição, reencarnação ou transmigração. A ressurreição, segundo a religião católica, é você ressuscitar no mesmo corpo físico que eles acreditam depois da morte. A reencarnação, que é pregada por religiões do Oriente e do Ocidente, é você voltar em um corpo físico para esse mesmo planeta para continuar o seu processo de aprendizado. E a parte da transmigração, que é muito de uma filosofia oriental, ela fala basicamente que você não necessariamente reencarne num corpo humano, mas você pode, depende das suas faltas, a sua alma pode encarnar em um vaso, uma planta, em alguma coisa para você pagar os seus pecados e continuar seu processo evolutivo. O interessante quando você olha aqui é a total oposição de ideias. São ideias completamente antagônicas. Eu morro, ou eu volto para cá e começo tudo de novo, totalmente sem memória, batendo a cabeça novamente e passando por todo esse processo, entre aspas, cego que a gente passa de aprendizado, ou eu vou para o céu e vou para o inferno. E o mais curioso é quando você olha o conceito de céu e de inferno,
é você pensar que 80 anos de vida te deixam no céu e no inferno por uma eternidade. O que é 80 anos perto de uma eternidade? Num certo sentido, isso seria uma crueldade. Esquisito um ser viver 80 anos e passar uma eternidade no inferno. É altamente punitivo. É esse o conceito de Deus? É esse o conceito verdadeiro do universo? Essa punição dessa monta para um ser que viveu 80 anos e que não teve nenhuma orientação divina, a não ser dos livros, que a gente sabe que muitos estão com a verdade totalmente deturpada? É uma coisa a ser pensada. E se você só fizer um comparativo muito ralo, muito simples, sobre a visão das religiões e filosofia do lado ocidental do oriental, você vai ver que na visão histórica ocidental é uma visão linear. A história tem um começo, tem um fim, o mundo foi criado em um determinado tempo e vai ter um fim. Enquanto você olha para as religiões orientais, ela tem uma visão cíclica da história. A história se repete em um ciclo. Você tem as noites e os dias de Brahma, onde tudo volta quando acaba a manifestação e tudo volta quando vem os dias de Brahma na manifestação. No conceito de Deus ocidental, Deus é o Criador, Ele é todo poderoso, mas há uma certa distância entre eu e o mundo. Algumas religiões se acham a intermediária entre ela e Deus, e você só pode chegar a Deus através dela. Você não tem um contato com Deus diretamente. Enquanto que na oriental, o divino está presente em tudo. É a relação eu-eu. É a identidade total entre o indivíduo e a divindade, pois Deus abarca e está presente em todos os lugares. Na noção de humanidade, é um abismo entre Deus e o humano, entre o Criador e o criatura, e o grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus em vez de seguir a sua vontade. Enquanto que a oriental, o homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. Então, de repente, puf, ele se ilumina, ele se sente integrado com toda a natureza, e isso é brilhantemente mostrado naquele livro da Jill Bolte Taylor, o meu My Stroke of Sight, que é a cientista que curou o seu cérebro, que quando ela teve um derrame do lado esquerdo do cérebro, ela foi obrigada a viver do lado direito no cérebro, e ela, imediatamente, quando ela veio para cá, ela se sentiu unida a tudo. Ela demorou 6 anos para voltar a ver a forma do corpo dela novamente. Ela se via como luz durante todo esse tempo e tinha um sentido de unidade com tudo. O que isso, pelo menos para mim, diz? Eu posso até estar enganado nessa observação, mas essa experiência está aqui, no seu cérebro. É só você acessar o lado direito do seu cérebro e deixar o lado concreto. Então essa iluminação é relativa, porque não é efetivamente, sim, algo onde você realmente acessa algo maior, mas não é o último. Em termos de salvação, Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá punição. Então é aquele conceito do início da humanidade que Deus pune, que Deus castiga. E para o oriental, a salvação é se liberar do eterno ciclo da reencarnação, que também é um outro castigo. Porque você ficar voltando para um mundo no estado que nós estamos vivendo é um castigo, me desculpa, é difícil. E há uma coisa curiosa que até outro dia o Caio estava comentando, que a mente, ela aprende, ela tem a capacidade de aprender. E que se você vem para cá totalmente sem a memória, como é que fica o aprendizado que você teve nas outras vidas? Você não tem, apagou. Cadê aquele aprendizado? Se você recebe uma mente nova, porque você vai ter uma nova oportunidade. Uma coisa curiosa para se pensar também. Bom, com relação à ética, o fiel instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus. E no oriental as ideias são a passividade e a fuga do mundo, principalmente o pessoal meditando, querendo ser eremita e uma série de coisas. O culto aqui é orar, pregar e louvar, e na parte oriental é meditação e sacrifício, e o pós-morte é ressurreição, reencarnação e transmigração e reencarnação.
E isso me fez pensar exatamente no dia que, depois de assistir praticamente todo mundo falando sobre todas as religiões, e foi aí que me deu o grande estalo. Eu falei, nossa, mas tem que existir uma realidade, porque não é possível, não é porque eu tenho essa crença toda que seja verdade. Independentemente das nossas crenças, deve existir uma realidade. Agora, qual é essa realidade? Eu não sei. Eu sei que o livro de Urântia nos informa coisas muito interessantes a respeito, e que ao estudar o conjunto da obra, para mim fez muito sentido. Para outras pessoas pode não fazer sentido, porque isso daqui é uma questão, puxa, fez sentido, legal, eu acho que isso é possível. Para pessoas que realmente acham que a reencarnação é tudo, é possível, e elas gostam disso, perfeito, não tem nada de errado. Porque o importante não é acreditar nisso ou naquilo. O importante é quanto você se transforma naquela religião que você segue. A gente passa situações na vida, às vezes internas, que todo o seu conhecimento não serve para nada. Nada. Às vezes você é triturado, e vocês todos já devem ter passado por essa situação, que você é triturado internamente e não tem onde você recorrer. Você tem que passar aquela experiência internamente. Você está sendo lapidado internamente. Não adianta acreditar em A, B ou C. Você pode sim ter a fé, mas você não deixa de ser triturado. E isso é muito curioso. Isso foi um grande aprendizado que eu tive também. E o que o livro de Urântia nos fala sobre isso? Ele fala que o nosso caminho é ascensional. O que é ascensional? Seres de origem animal, de mundos evolucionários, que transitam por todo o universo, superuniverso, até chegar à Ilha do Paraíso, onde esses seres que fazem esse caminho são considerados, são chamados de peregrinos ascendentes, e ao chegar ao paraíso diante do Pai, eles são conhecidos como finalitores. É isso que o livro nos ensina. E que caminho é esse? Então nós vamos exatamente discutir este caminho aqui. O que acontece? Porque nós já vimos no passado os corpos, nós já vimos o ajustador, como ele vem até aqui ajudar a formar a alma. Legal, depois que formou a alma, quando eu morro, que caminho exatamente é isso daqui que acontece, que a gente tem que ir até o paraíso? Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. E esse caminho aqui, pessoal, é longo pra chuchu. Então, peregrinos ascendentes. Quem são os peregrinos ascendentes? Sobreviventes mortais do tempo e do espaço. Eles são denominados peregrinos e ascendentes quando se tornam acreditados para a ascensão progressiva ao paraíso. Aqui já tem uma chave bárbara. Nem todos são acreditados para caminhar até o paraíso. Nem todos vão se tornar peregrinos ascendentes. Depende das suas ações e do seu livre-arbítrio, de você querer continuar ou não a jornada. Isso é importante, porque a gente tem essa escolha de querer ou não. Não é imposta a vida eterna para ninguém. Qual é a carreira de um peregrino ascendente, então, que o livro nos ensina? Essa carreira ela passa por 7 etapas. A primeira etapa é nascer como mortal planetário. A segunda etapa é, logo após a morte, você é conhecido como sobrevivente adormecido. Na terceira etapa, caso você ressuscite no mundo das mansões, você vai ser conhecido como estudante das mansões. Nós vamos detalhar tudo isso daqui, tá? Depois você vai passar para progressores moronciais, pupilos do superuniverso, peregrinos de Avona e efetivamente os que chegam ao paraíso. Então o caminho ascensional que o livro nos ensina, que ele informa, que ele nos informa, ele é composto de 7 etapas. E quem são os mortais planetários? Então, que é o primeiro caminho. São os seres de origem animal com potencial ascendente. Isto é, aqueles que possuem potencial de sobrevivência. O que o Caio estava comentando faz sentido, porque se a pessoa decidir por ela não querer continuar, ele não tem potencial de sobrevivência. Se pelas ações que você teve durante a vida, você fez muita iniquidade, que significa, sabendo que aquilo é mal, e você fez o mal porque você quis fazer absolutamente consciente, você não necessariamente vai ter um potencial de sobrevivência.
As raças humanas de todos os mundos recebem a mesma ministração de Deus e seus coligados, e gozam da presença do Espírito em suas mentes, os ajustadores do pensamento. Quer dizer, o processo é semelhante para todo mundo, tá? Não é só para o nosso planeta Urântia. Essa etapa da existência para nós, a vida como a conhecemos, é a vida como nós conhecemos aqui nesse nosso planeta. E quais são as fases dessa existência? Primeiro você vai ter o nascimento físico, você vai ter uma constituição do corpo que já foi muito detalhada 3 palestras, 4 palestras atrás. A vida, você vai ter a chegada do monitor. Durante a sua vida tem o nascimento da alma, e você tem que caminhar dentro dos 7 círculos psíquicos de desenvolvimento espiritual. E depois você pode ter a morte, que é o que a gente estava comentando, a morte física, a morte intelectual e a morte espiritual. Em relação à vida, a chegada do ajustador, nós vimos, acontece em 2140 dias, em torno de entre 5 e 6 anos de idade. O nascimento da alma é um processo que ocorre durante toda a vida com base nas decisões do indivíduo. Então o teu ajustador, o que ele está fazendo? A gente até viu na semana passada que eu falei, quando ele for muito duro, se apela para o anjo da guarda. O que ele vai fazer? Ele sempre não vai deixar a sua vida fácil. Ele vai colocar você em situações para que você decida, para que você possa evoluir, para que isso depois possa ser o melhor para a sua alma moroncial. E os 7 círculos psíquicos, eles determinam o nível de evolução do indivíduo e o que acontecerá com ele após a morte. Isso é super importante, porque a gente tem um nível de evolução, que é do 7º ao 1º nível psíquico, e somente os que chegam ao 3º nível, que recebem um anjo do destino, quando morrem, eles vão ser ressuscitados ao 3º dia. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A morte. A morte física pode ser a morte do corpo e da mente. E o que é considerado a morte? Quando os circuitos mentais essenciais da vontade e ação humana tiverem sido destruídos. Inclusive, juridicamente, hoje no planeta, a morte é mental, não é mais parada do coração. Tá? Então significa que a pessoa... É morte cerebral. Essa é a morte, mas o teu coração, o teu corpo pode continuar e você está vegetando. Então o que acontece? Isto é a morte a despeito da continuação de funções do mecanismo vivo do corpo físico. Por que é considerado a morte? Porque o ajustador, de novo, não tem mais como atuar através da sua vontade para construir a sua alma. Você está morto definitivamente, apesar de estar com um mecanismo físico funcionando. O ajustador se afasta aí, né? Ele vai embora. A hora que foi dada a morte, ele simplesmente, o livro até fala assim, até quando morre, ele deixa o corpo da mente de uma forma tão pouco cerimoniosa quanto ele entrou. Então ele se manda. E a morte espiritual é se quando o homem, e aí foi a quem estava falando, mortal, rejeitar a sobrevivência. Quando lhe houver sido pronunciado espiritualmente insolvente na opinião conjunta do ajustador e do serafim sobrevivente. Por isso que é tão importante o 3º ciclo, o 3º círculo psíquico, porque é onde você ganha um serafim, você ganha um anjo da guarda de verdade, porque do 7º até o 4º, o anjo da guarda é coletivo. Somente no terceiro circuito é que você tem direito a um anjo da guarda seu de verdade. E isso ele vai, não, inclusive ele vai te acompanhar sim, ele vai te acompanhar em todo o processo, e é ele que vai cuidar da sua alma quando você for ressuscitar nos mundos das mansões. A morte, após a morte, o corpo físico retorna ao mundo elementar da qual ele proveio, e perduram 2 fatores não materiais da personalidade: o ajustador do pensamento, que leva consigo a transcrição da carreira mortal. Então ele é o teu registro de tudo aquilo que você fez. E a alma imortal, moroncial, que é a sua identidade do humano falecido, que fica sob a custódia do serafim designado. Está vendo a importância de você chegar no 3º círculo cósmico e ter um anjo da guarda, pessoal? Com a morte, o ajustador perde temporariamente a personalidade. Onde está a personalidade? Em nós. É uma dádiva que o Pai nos deu. Então nós, uma parte dos nossos corpos é a personalidade. Mas não a identidade, ele continua sendo o ajustador. O ser humano temporariamente perde a identidade, mas não perde a personalidade.
Separada de seus ajustadores, estas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Não vou discutir, porque isso dá um pano para manga enorme entre as crenças que tem no mundo, se tem espírito do outro lado, se não tem, se a pessoa dorme, se a pessoa não dorme. O que o livro nos informa é, para onde vai parar? O que o livro nos informa é, simplesmente a pessoa entra no sono da morte. Quando a gente estava fazendo até a pré-apresentação, nós começamos a discutir, o Caio, o André e eu, falar, legal, e a alma da pessoa, onde é que fica, hein? Ela fica aqui, onde é que ela fica hospedada, essa alma da pessoa, sendo que o ajustador vai embora para o seu mundo, que é divino em tom. Vai para uma caixinha de vinho. Esquece, não tem, o livro não nos informa, não tem a mínima ideia, a gente conjecturou um monte de coisa, a gente se divertiu muito, rimos muito e falou, esquece, porque a gente não sabe. Bom, e por que a gente morre, pessoal? Esse é o ponto. Por que se passa pelo processo da morte? Pessoal, temos 3 minutos e meio. Voltando. Voltando. Estamos cá. Então, Muito vamos bom, interromper muito interessante isso aí. Muito. Muito interessante. Fica lá. Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, depois encerra, né, meu povo? A gente tem 3 minutos e 22 ainda para Olha, fazer os comentários e encerrar depois, tá bem? Bora lá. tá. Eu anotei muita coisa, muita coisa aqui, mas eu acho, ele fala, né, sobre a reencarnação, que é um tema polêmico, ele fala que ele fez pós em tanatologia, ele, ele fala que a experiência de quase morte não é a morte, e ele fala das crenças, né, que as religiões impõem. E aí vem reencarnação, ressurreição, reencarnação ou transmigração. E, e o livro de Urântia fala que a gente tem um caminho ascensional, e aí foi aonde ele começou a explicar. São termos difíceis, a gente tem que prestar atenção, né, no que ele fala. E ele fala, o livro de Urântia, que nós somos peregrinos ascendentes. Eu achei interessante Interessante. isso. Hum. Pode fazer a prece? Pode, pode, pode. Vamos fazer a prece, depois se sobrar tempo a gente comenta alguma coisa. Vamos lá. Vou fazer a prece do Givaldo, tá? É um Oba. poema de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão e que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere